Oi, eu sou a Nina e esse é o vídeo de leituras de julho de 2024. Bom, tô gravando um pouco no improviso, espero que dê tudo certo. Mas hoje já é metade, basicamente, de agosto, acho que é dia 12 e 13 de agosto quando eu tô gravando isso. É, eu venho de 3 semanas doente, essa é a terceira semana. Tô com muita tosse, então começou mais leve, depois, enfim, fui no médico, fui tratada com antibiótico e não melhorou. Possivelmente uma crise de asma, eu tenho um histórico já, então se eu tiver com a voz um pouco falhando e um rostinho de doente, perdoem, né, por conta disso, mas hoje eu já tô um pouquinho melhor e eu estava, né, devendo esse vídeo há bastante tempo, considerando que já é metade de agosto eu ainda não tinha gravado. Então, vim gravar aqui rapidinho, espero que esteja tudo certo com o áudio e tudo mais. E vamos lá. Julho Em julho eu finalizei 3 leituras, até que foi bastante coisa, considerando que foi um mês bastante conturbado, bastante coisa acontecendo. E tem mais umas coisas em andamento, então vamos lá. A primeira leitura que eu finalizei em julho foi O Homem no Escuro, do Paul Auster. Esse livro aqui eu gostei bastante dele também. Eu já li mais um Paul Auster depois desse, dando spoiler, mas não ficará nesse vídeo porque foi em agosto. Aqui nós vamos acompanhar um senhor de idade, o August, né? Um nome bastante comum em Paul Auster. E ele mora, né? Ele tá ali já na terceira idade, já tem problemas, né, para se locomover, algumas questões de saúde. E ele mora com a filha, né, que é separada, ele foi abandonada por um ex-marido, e a neta, que perdeu um namorado. Então são 3 solitários, digamos assim, morando juntos naquela casa. É um livro que eu acho que fala muito sobre solidão e sobre algum abandono de alguma maneira. E esse homem, né, ele sofre de insônia e a distração dele é inventar histórias. Então, numa noite, né, ele tá ali sofrendo com a insônia dele e ele começa a imaginar um mundo, né, os Estados Unidos que tá passando por uma guerra, um homem simplesmente é tirado da sua casa, enfim. Um homem acorda num país totalmente diferente, sendo responsável por salvar os Estados Unidos, que é um país diferente mesmo, é um multiverso, de uma guerra que está acontecendo. E para salvar isso, o que ele precisa fazer é matar o August, que é esse homem que está imaginando toda essa história. Então ele se coloca no meio disso. Então, em resumo, nós vamos acompanhar uma alternância entre esse mundo que o August está imaginando, cujo personagem principal precisa matar o August para que essa guerra deixe de acontecer, e ao mesmo tempo a gente vai estar acompanhando a vida, né, do August ali com essa filha e essa neta, e vamos descobrir um pouquinho mais sobre essas pessoas. Eu gostei muito e é um livro que vai ter ali uma interseção com a guerra do Iraque. Então a gente tem a guerra nesse cenário imaginário e é um livro que vai ter bastante sobre a guerra. Nesse livro aqui, acontece uma coisa parecida com o que aconteceu na Noite do Oráculo para mim, que foi o livro ser um livro mais leve, no sentido de não demonstrar desde o início que vai ser pesado, mas ter um final muito pesado. Então ele tem momentos específicos, esse aqui nem é tão no final, no Noite do Oráculo é bem no final, esse aqui é no último terço, assim, em que ele fica muito pesado. Então já é um padrão também que eu tô identificando em algumas obras do Paul Auster e que acontece nesse aqui, de não estar preparada para o tamanho da bomba que vem. Assim, eu acho que esse é um ponto específico. Gostei bastante, não entrou entre os meus favoritos do Paul Auster, mas gostei muito e ele tem todas essas características ali que eu admiro, né, na obra do Paul Auster, essa visão de mundos paralelos, essa visão, ao mesmo tempo muito reflexiva do que é a vida e como esse homem, né, reflete muito sobre o que ele fez, sobre erros que ele cometeu e sobre como coisas poderiam ser diferentes caso ele tivesse tomado decisões diferentes. Fica aí mais um Paul Auster recomendado. O segundo que eu finalizei já estava há algum tempo também sendo lido, que é O Escrever Sem Medo, um guia para todo tipo de texto. Eu admiro muito a Jana Viscardi, quem não conhece,
recomendo que acompanhe ela nas redes sociais. E eu gostei bastante desse livro aqui. Eu confesso que pelo título eu imaginava algo menos, não vou dizer menos técnico, né? Porque eu acho que ela é uma pessoa também bastante técnica, mas eu acho que ele é menos sobre você escrever em si e mais sobre o que a gente considera escrita ou como a escrita correta tem, né, considerada correta pela ortografia, enfim, é problemática, como nós não estamos num... Qual é o objetivo principal da escrita, assim, né? Então ele acaba indo para um lado mais técnico que não é o que... não faz parte do meu dia a dia, assim, né? Mas muito bem escrito, gostei bastante, especialmente no começo ali, como o começo ainda não é tão técnico, ele traz vários exercícios, assim, que me fizeram refletir sobre o que eu gosto numa escrita, o que eu admiro numa escrita, então fica a recomendação, mas também esse parêntese. E por fim, mas não menos importante, o último livro que eu finalizei, entrou para a lista dos favoritos do ano, é Judas, do Amos Oz. Foi meu primeiro livro de ficção do Amos Oz, né? Eu já tinha lido De Amor e Trevas e o Do que é Feita a Maçã. Achei que o microfone tinha parado de funcionar, vamos ver se tá tudo certo agora. Mas enfim, Judas, do Amos Oz. O que dizer desse livro? Uma das coisas que eu admiro muito na escrita do Amos Oz e que também está presente ali nas obras de não ficção dele e nessa aqui, é o quanto ele consegue mesclar coisas realmente horríveis, porque a humanidade tem coisas realmente horríveis e aqui, como uma pessoa que esteve, né, no centro da questão Palestina, né, Israel e Palestina, tem muita coisa horrível, muita tragédia, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer isso de uma maneira que mostra o horror, tem coisas muito cruéis aqui, então um pouco do que eu comentei ali sobre o livro do Paul Auster tem em Amos Oz, a gente nunca está preparado para a dimensão que ele vai trazer do horror, mas isso é feito de uma maneira muito sensível e muito reflexiva, assim, não são coisas despropositadas, e a gente tem muito isso, é o que eu mais gosto nesse livro aqui. Ele tem uma camada superficial, que é a história em si, que eu confesso que não é o que eu mais amo e que eu acho que, né, é uma das coisas que me faz pensar que eu posso gostar mais ainda de outros livros do Amos Oz, porque o que eu gosto são realmente essas camadas. Então, nessa superfície, nós temos um jovem que ele estuda, mas o pai dele teve ali um problema econômico, uma falência, então ele tá sem grana e a namorada dele abandona ele para voltar com o ex-namorado e casar com esse ex-namorado. E esse jovem estuda a história de Judas no cristianismo, ali é o que ele faz, né? Os estudos dele são a respeito disso. Então ele resolve abandonar tudo, né? Não quer mais estudar, ele tá nesse momento bem perdido da vida. E ele acaba encontrando, né, no mural da faculdade uma proposta de trabalho em que você recebe, né, você ganha ali uma hospedagem para fazer companhia para um senhor. E ele vai, né, para esse lugar. Então ele começa, né, ele passa a morar nessa casa em que vive um senhor, uma mulher que de princípio ele não sabe quem é, né, mas acaba sendo ali um interesse romântico dele. E o trabalho que ele tem é fazer companhia e conversar com esse senhor às noites, assim. E não só nesses diálogos, mas em toda a atmosfera dessa casa, vão se desdobrar as reflexões e as outras camadas, né? Então aqui vai se conversar muito sobre o conflito Israel-Palestina. Essa mulher, né, e esse senhor, eles têm papéis, eles tiveram papéis e têm opiniões específicas políticas a respeito disso. Lembrando que esse livro é um livro de 2014, né, e não poderia estar mais atual, assim, todas as preocupações que o Amos Oz traz aqui são coisas que a gente vê, que a gente hoje vê se repetindo e em escalas muito maiores. Então aqui, conflito árabes e judeus muito presente. E a própria questão do Judas, né, então todo esse estudo que ele faz a respeito de como Judas visto como um traidor, foi na verdade o único cristão, é muito disso que ele traz aqui, conversa com a história do povo judeu e dos árabes,
e do próprio Amos Oz, assim, eu acho que quando a gente lê a autobiografia de alguém, como é o caso do De Amor e Trevas, fica um pouco mais claro, a gente consegue identificar um pouco mais elementos da pessoa nas obras de ficção, e eu vejo muito, né, aqui nessa história, esses elementos do Amos Oz, que foi um grande pacifista e o quanto essa defesa, né, de uma paz e um anticonflito fez com que ele fosse visto como traidor por muitas pessoas, assim. Então, o cerne do livro é esse. Como eu falei, a história em si, né, desse jovem, eu acho que ela é um pouco. Sabe quando você lê um livro assim, meio jovem adulto, é uma história, né, em que nós temos um jovem desiludido que se apaixona muito fácil e que tem ideais muito ilusórios, então isso é uma coisa que eu tenho um pouco de preguiça. A história em si, se fosse apenas isso, não seria o que mais me chamaria atenção, mas por ter todas essas outras camadas que o Amos Oz consegue trazer, se tornou um dos meus favoritos do ano. E tô muito louca para ler outras coisas do Amos Oz, então quem já leu me conta aqui, me deixa indicações. Das leituras finalizadas foram essas, mas fora isso, o que nós já tínhamos em andamento? O Conde de Monte Cristo. Eu não vou fazer ideia de até onde eu li em julho, porque agora já passaram mais de 10 dias de agosto, mas eu tô avançando muito no Conde de Monte Cristo, tá dando certo o que eu comentei no último vídeo que saiu aqui, né, de ir colocando de acordo com as minhas semanas uma meta, com base no que eu sei que eu vou ter de demanda ali. Então agora eu estou na página 926, avancei muito mesmo, e venho contar pra vocês, eu devo ter lido, né, não faço ideia de até onde eu li no mês passado, mas o fato é que estou avançando e bem provável que eu finalize esse ano, né, agora eu já passei bastantinho da metade aqui do livro. Tô gostando bastante do Conde de Monte Cristo, agora ele tá num momento bem desenrolar, assim, eu acho que daqui as coisas já vão se encaminhando até o fim, assim, acho que ele não vai mais ter aqueles momentos em que precisava introduzir uma pessoa para introduzir uma história, então eu acho que vai engrenar bem daqui para frente. E eu também tô lendo Cérebro no Mundo Digital. Esse livro eu tô lendo há muito tempo, eu nem mostrei nos últimos do mês, porque eu não estava avançando. Eu comentei, né, que ele tem uma parte um pouco mais técnica mesmo de cérebro, de falar de córtex e coisas assim, que também não era muito a expectativa que eu tinha. Eu acho que eu ando mirando numas não ficções mais técnicas. E aí eu tô seguindo uma dica da Paloma Lima, que eu queria trazer, que ela comentou que livros de não ficção, assim, ela tem lido um capítulo por final de semana. Então eu tô colocando a meta de um capítulo por semana, não necessariamente no final de semana, porque tem alguns finais de semana em que eu não vou estar em casa, enfim, mas eu tô na carta 4 aqui, então eu avancei e li, eu acho que eu tava na 2, então fui lendo uma por semana, e ele tem 9. Então, lendo um capítulo por semana é uma maneira de não ficar muito, né? Os capítulos aqui também não são tão curtos, então eu realmente pego para ler quando eu tenho um tempinho mais para me concentrar, mas nesse ritmo eu finalizaria até mês que vem, então acho que é uma maneira também de não deixar um livro que eu tô achando interessante encalhado. Venho contar para vocês. Foram essas as leituras que eu fiz aí em julho. Espero que não tenha ficado muito confuso e que tenha dado para anotar as indicações. Me conta o que vocês leram e a gente se vê no próximo vídeo.